gente começar. Confio. Vai. Não? Então lá para a gente começar. Jesus, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado por essa BD, Pai, que tudo que eu vou falar vem de Ti, Deus, que tem a palavra de sabedoria na boca dele, Senhor Jesus, que a gente aprenda muito e esteja cada vez mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Seguinte, a matéria de estudo sobre o pecado, ela se chama amartiologia, certo? Amartia, do grego, ela significa erro ou parar no caminho. Então, basicamente, a martiologia é o estudo do erro, certo? Porque logia vem de logos, que é palavra, depois estudo, depois ciência. Então, a martiologia é isso. Isso daqui, ele pode se resumir no estudo sobre o pecado em relação às coisas que são contrárias àquilo que Deus, os preceitos de Deus, certo? Então, o que é o estudo do pecado? É isso, de maneira bem resumida. Coisas que são contrárias aos preceitos de Deus. Dentro desses tipos de pecado, dentro desse tema pecado, a gente tem vários tipos deles. Os primeiros são os pecados de comissão. E depois a gente tem os pecados de omissão. Quer chutar a diferença dos dois? Chuta ali. Qual é a diferença de comissão e de omissão? Omissão de esconder, sei lá. Ou mentir. Isso. Esse daqui é de omissão, ou seja, esses pecados são os pecados que a gente se omite para fazer aquilo que Deus mandou. Então, por exemplo, se Deus mandou você amar o seu próximo e você não ama o seu próximo se omitindo, você está pecando da mesma forma. O pecado de comissão, eles são pecados intencionais. De ir contra a vontade de Deus. Então, Deus falou para não matar, você mata. Você está indo intencionalmente contra. O pecado de omissão é você se omitir. Entendeu? São coisas que Deus falou para você fazer e você se omite. Pede perdão. Não está pedindo perdão, você está omitindo. Então, o que acontece? Esses dois pecados, eles são conhecidos como pecados venais. Isso aqui, na teologia católica, esses pecados venais são mais conhecidos. Por quê? Eles são pecados que você não tem a intenção de fazer, não é a intenção de fazer, é uma fraqueza humana. Você faz porque você é humano e você é fraco nesses pecados. Porém, por que eles chamam de pecados venais? Porque existem os pecados para a morte. Os pecados para a morte, eles estão em Hebreus 10, 26 e 27. Abre aí. Esses pecados, eles são também intencionais. Dez, 26 e 27. O quê? Faz uma cor diferente. 10, 26 e 27. 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ou seja, se a gente ficar... Esses pecados para a morte, eles são os pecados intencionais em resistir a Deus. São os pecados que, assim, você
Você já entendeu quem Deus é, você já entendeu o que Ele é, e você intencionalmente resiste a esse Deus. Esses são pecados para a morte, que é o pecado para a morte eterna, onde não tem mais sacrifício que possa te suprir. Um desses pecados para a morte é o pecado contra o Espírito Santo. Já ouviram falar desse pecado? O que vocês entendem desse pecado? Que é o único pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizem que não dá mais pra gente blasfemar com o Espírito Santo. Hã? Dizem que não dá mais pra gente cometer esse pecado. Quem Porque fala? era só quando Jesus estava em carne, isso que eu já ouvi, que era só quando Jesus estava em carne aqui na terra. Aí que a gente estava blasfemando o Espírito Santo. Por exemplo, o que os fariseus falaram. Tipo, você chamar Jesus de diabo. É que o detalhe desse pecado é o seguinte: a blasfêmia ela vem de falar mal. Então Jesus ele fala, você pode falar mal do Filho, do Pai, mas você não pode falar mal do Espírito Santo. Ele está falando isso aqui no sentido de você não pode atribuir ao diabo algo que vem de Deus. Porque o que eles estavam falando para Jesus naquela época é: você faz isso em poder de Beelzebul, o Deus das moscas, o maior dos demônios, Satanás. Então eles estavam colocando Jesus fazendo isso. Entendeu? Não é pelo poder do Espírito, é pelo poder de Beelzebul. Então eles estão atribuindo algo que era do Espírito Santo ao diabo. Só que assim, para você chegar nesse nível, você tem que ter passado muito tempo por isso na teoria. Entendeu? Porque a questão nosso Deus ele é um Deus justo, certo? Ele não vai te condenar por algo que você não entende ou que você não sabe. Ou seja, se você não tem a intenção de resistir a Deus, se você comete um pecado sem intenção de resistir a Deus, ele está entendendo que o quê? Você só não entendeu. A partir do momento que você começa a entender, aí você tem a chance de entrar nesse caminho. Porque aí vira uma intenção: eu não quero isso, eu sei o que é e eu não quero. E aí você corre o risco de chegar aqui. Isso é o que alguns teólogos defendem, tá? Só para ver passando isso. Então, vai uma junção de várias coisas. Então, aí vocês correm o risco de chegar nisso aqui. Para chegar nesse pecado com o Espírito Santo, é um caminho que não é simples, mas também não é impossível. Tem outra palavra que é muito comum, que é a questão da apostasia. A questão da apostasia também está implícita nessa intencionalidade em resistir a Deus. Você estava no caminho e você sabe do caminho, você escolhe não estar no caminho. Você está intencionalmente sabendo indo contra o próprio Deus. Entendeu? Então a apostasia enfim, é um tema bem complexo e ele vai ao longo de bastante tempo. Mas esses são os dois pecados que são para a morte, que é para a morte eterna. Esses pecados eles são específicos para isso. E aí, a gente sabendo dessas questões do pecado, aí a gente entra na questão do qual que é a origem do pecado. A gente estava falando aqui antes. O Gui falou sobre Satanás. E aí que entra o ponto. Satanás, ele é a teoria mais aceita, porque não tem como Deus, o pecado se originar em Deus, que é o que alguns teólogos defendem, e eu particularmente não compartilho essa opinião. Então assim, qual que é a questão? O pecado ele não pode se originar em Deus porque a natureza de Deus é santa. Certo? Ah, chave do seu carro. Chave do seu carro. Vai, segura. Prazer, Leonardo. Como você é? Você que vai dar aula hoje? Sou eu, Joe. Você tinha pedido para dar essa aula hoje, então? Você tinha pedido para dar essa aula hoje? Eu pedi? Eu não sei, eu tinha na minha agenda. Aí eu mandei pro... Nada. Aí eu mandei pro... Quem que é o chefe hoje da... O Leandro? Então, eu mandei pro Leandro. Eu falei, Leandro, eu tenho na minha agenda aqui, quero que eu dê aula sobre pecado hoje. Só que ninguém falou mais nada. Não, tava comigo essa daí. Então foi você. Aí não te avisaram. Não, então foi você e você que não lembrou. Será? Certeza. Não, então me complementa aí. Se eu falar uma besteira, você já me salva. Deixa eu só provar pra você aqui, ó. Olha, minha agenda. Que tava aí?
dar aula sobre pecado hoje. Caramba! Olha. Eu mandei nos recados. O quê? A fonte Então, mas você mandou ontem, anteontem. Eu falei com o Leandro hoje. Então, foi pro Leandro no começo da semana, viu? Falei, Leandro, eu tenho na minha agenda anotado que eu tenho que dar aula de pecado na IBD. É isso mesmo? A gente já passou esse daqui da teologia sistemática, a gente já passou nessa origem do nome do grego, blá blá blá. E aí agora a gente está nessa questão aqui da origem do pecado. E aí eu falei para eles que alguns teólogos, eles defendem que a origem do pecado é o próprio Deus, mas isso não é possível porque a natureza de Deus é santa. Então não tem... essa é a contrapartida. Tem teólogos que falam que isso é possível, tem teólogos que falam que não. Eu compartilho da teoria de que não, porque a natureza de Deus é santa e ele não pode nada contra ele mesmo. Ele não pode ir contra ele mesmo. Então a teoria mais aceita é que o pecado se originou na região celestial com Satanás, que foi o primeiro pecado do orgulho. Certo? Então, qual que é o primeiro pecado em relação a Satanás? É o orgulho, porque ele queria ser igual a Deus. Vocês conhecem essa história? Conhecem? Os dois? Então tá bom. E aí o que acontece? A origem do pecado. Essa história também é controversa. Que também é controversa. Eita, cheguei logo nessa. Que também é controversa. Porém, o que acontece? Aí a gente vai para a queda do homem. Satanás pecou, certo? Na teoria, porque a gente não tem como saber quando isso aconteceu exatamente, porque se passa nas regiões celestiais, logo não existe tempo e etc. Tem várias teorias dentro disso. Mas aí a gente vai para a questão da queda do homem. A queda do homem, ela acontece quando Satanás engana, certo? O homem e a mulher. E aí, qual que é o pecado que se origina na queda do homem? Na cabeça de vocês. Qual foi o pecado que eles cometeram? Adão e Eva. Desobediência? Qual foi? Chuta você. Desobediência. Não? Idolatria. Também. A questão é, tem um processo em Gênesis 3, que alguns teólogos eles falam que a primeira coisa no papo com a serpente para enganar o homem, ela primeiro, ela começa com o pecado não é da idolatria, ela começa da incredulidade, porque ela faz o homem duvidar da palavra que Deus deu para ele, certo? Vai para a mulher, né? Então, ela fala, será que aquilo que Deus falou para você mesmo é isso mesmo? Você não vai morrer. Então, o pecado começa a originar na incredulidade, no engano através da serpente. Depois, ela vai para o orgulho. Que é a questão do, você pode ser igual a Deus. Não é, você não vai morrer, mas você vai ser igual a Deus, você vai ver da mesma forma que Deus via. E aí aqui já começa a se assemelhar ao primeiro pecado, que foi o de Satanás, de querer ser igual a Deus, de querer tomar as rédeas das coisas quando Deus tem o controle de todas as coisas. E aí isso acaba levando à desobediência. Desobediência. É muito mais legal da Amazon do que PPT, na verdade. Aí, é bem mais legal, eu acho. Você falou, eu concordo. E aí chega no resultado da desobediência, que acaba acarretando o quê? As consequências do pecado. A partir desse momento, o pecado ele trouxe a morte. Até aqui, o homem ele estava destinado, ele estava programado a viver para sempre, a eternidade. Quando acontece a queda do homem através dessa desobediência, vem a morte, certo? E aí as consequências do pecado ela vai além da morte, porque isso a gente pode dividir em vários modos. A morte ela vai tanto para a física quanto para a espiritual, certo? A morte eterna ela passa a existir aqui também. Quando ocorre a morte na queda do homem, ela acontece tanto física quanto espiritual. Isso, em Gênesis 3, a gente começa a ver que também origina a culpa. Porque quando eles comem do fruto, eles falam,
opa, a gente fez um negócio errado, a gente tem que se esconder, vamos se esconder de Deus. A partir daqui a gente começa a se passar a ser escravos do pecado. Porque a partir daqui a gente começa a ter um entendimento das coisas, que não era o plano de Deus, e a gente acaba sendo aprisionados para sempre no pecado. Isso também tem um nome que é o resumo de toda essa parada aqui. Existe também a corrupção da natureza. E essa corrupção da natureza, ela não é só em relação ao homem, questão ao corpo físico, à carne, mas também em todo o ambiente. Tudo que a gente vê hoje de corrupção em todos os patamares entrou no momento que houve a corrupção do homem pelo pecado. Então, isso daqui acaba acontecendo por causa disso e assim vai. E aí a gente vem para a pior consequência, que é a perda da comunhão com Deus. Antes o homem tinha acesso livre a Deus, e a partir do momento que ele peca, ele não tem mais esse acesso, porque Deus é santo, igual a gente falou, a natureza dele é santa. Isso daqui, em alguns lugares vocês podem ver como pecado original. Isso daqui foi onde originou toda a raiz do pecado. Quando fala de pecado original, se liga direto a Adão e Eva. Ao pecado que aconteceu e todo esse caminho aqui. Tudo isso acontece desde Adão e Eva. E esse pecado original, ele fica impregnado em nós, passando todo sempre. Por conta de que a gente acaba perdendo a nossa natureza santa. E toda a humanidade, ela está predestinada, no sentido de não... Todo mundo nasce já na escravidão do pecado, por conta do pecado original. Tirando um... Não está condenado, está condenado, exatamente. Tirando um único humano, que aí a gente vai ver mais pra frente. Acho que é a próxima aula. Que já é a próxima aula. Vai ter a próxima aula, Marcelo? Eu não vai ter a próxima aula, vai ser muito 10. Não, tudo bem. Aí eu já... Então, assim, isso daqui é o pecado original que está na gente até a gente chegar nesse ponto. Mas tem a parte na Bíblia, depois disso, que a gente começa a entender o pecado, as questões de tudo que aconteceu, a gente tem vários nomes na Bíblia para o próprio pecado em si. Várias traduções diferentes, vários termos. A gente tem a palavra ratá, do hebraico, muito obrigado, que é a mesma palavra de amartia, que é o resumo do pecado em si. Isso aí. Que é em relação a erro. Que é quando fala do negócio de você errar o alvo, que é o que a gente fala, pecado é errar o alvo. Exatamente. O ratá e a armatia, ele está nessa questão de erro. Quando isso a tradução, ela não é necessariamente só para pecado de coisa ruim. Quando fala lá nos textos bíblicos, acho que quando eles estão treinando com a funda, numa parte do exército, eles falam que eles não rataram nem um fio de cabelo de longe, quando eles atiravam a funda. Eles não erravam. É no sentido de erro mesmo. Então, tudo que vem nessa questão de amartia e ratar, você pode se resumir na questão de erro, ou parar no caminho também, é uma expressão que está na teologia sistemática. Aí, esse ratar, ele está na questão de o homem se desviou do caminho traçado por Deus a partir do momento que ele foi entregue ao pecado e aí se afundando cada vez mais no pecado. Esse erro, ele está mais ligado à questão do homem achar que tem o melhor caminho. Ele está ligado ali com o orgulho, né? Exatamente. Ou seja, eu não preciso do caminho de Deus, eu sei qual é o meu caminho. Eu não preciso. Quando o homem entende isso, ele está tendendo ao erro. Porque ele está confiando no próprio coração. Então, quando a gente falou, a gente citou Agostinho, a gente falou que tem aquela frase: fizeste o Senhor para ti, o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Ele está citando as flechas lá, justamente nesse sentido de amartia. Quando a gente não está direcionado ao alvo que a gente foi criado, é um desvio de natureza, um desvio quando a corrupção da natureza, porque tem toda a relação com toda a criação,
Mas o amaretinha tem muito a ver com a questão da natureza, no sentido de que você está desviado do foco original, do plano original, e você está vagando sem rumo, sem direção, porque você acha que você consegue seu próprio caminho. A questão em Jeremias é dito que o coração do homem ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Desde então, do pecado original, Davi cita isso, que ele já nasceu na iniquidade, que é o próximo tema. Esse tema de anomia do grego e avá ou avon do hebraico, ele está ligado à iniquidade, que é uma ideia de distorção. A gente falou de alguma coisa de nomia neutral também, né? Nomos. Foi alguma coisa que falou que nomos é lei, tá ligado? Tipo, a nomia seria assim, lei. Sim. E não é nem questão de não ter a lei. E não é nem questão de não ter a lei, é questão de você criar uma lei achando que essa lei é boa, quando na verdade ela não é. Então, é a questão, por exemplo, quando tem uma diferença desses dois aqui, de avon e anomia. Avon ele é um substantivo, avá é o verbo. Então, quando você tem no hebraico, quando Jacó dá o gato em Esaú, sabe, para pegar a primogenitura, ele agiu com uma distorção de ideal, onde ele achava que fazer aquilo era bom. Quando os reis da Babilônia, por exemplo, o faraó do Egito, quando ele começa a escravizar o povo hebreu, achando que vai melhorar a economia do Egito, achando que vai melhorar em relação às suas defesas, etc., ele está achando que aquilo que ele está fazendo é bom, mas isso daqui é uma iniquidade, é uma distorção de entendimento. Na cabeça dele ele acha que é bom, mas aquilo não é bom. Vocês estão entendendo qual é o significado? E aí o que acontece? A anomia, quando Paulo ele vai trazer isso, ele traz isso como se fosse um peso. Ele traz isso como se fosse algo que a gente carrega. Então, voltando na história de Jacó e Esaú, quando ele vai falar com Esaú de novo pedindo perdão, ele pede para tirar o avon, para Esaú tirar o avon dele. Fala, eu entendi que o que eu fiz era besteira. E eu não quero mais isso. Eu entendi que a minha concepção estava distorcida. E eu não quero mais isso. Tira esse peso de mim, tira esse avon de mim. E a anomia, ela traz essa questão do peso. De carregar, exatamente. Então, por isso que a palavra iniquidade na Bíblia, quando você lê isso, quando você lê Davi pedindo para tirar essa iniquidade, ele está pedindo justamente para isso, para Deus tirar a distorção do entendimento dele do que é certo ou não. No Salmo 51, depois que acontece toda a questão do Batseba, é isso que ele está pedindo. Eu não quero mais ver como eu acho que eu tenho que ver, eu quero ver como o Senhor vê. A questão também de iniquidade, a gente vai falar sobre duas coisas iguais, é a questão de justiça, né? Exatamente. Ele está falando assim, é a declaração própria dele dizendo, eu fiz a minha própria lei, eu sou justo. Então assim, e aí a gente vai para o terceiro ponto que aparece bastante na Bíblia, que é a questão do pesha, ou pasha, do hebraico, ou paráptoma, do grego, que é a questão da transgressão. Isso daqui é a transgressão que a gente vê quando Deus fala sobre ofensa, rebelião. É nesse sentido, você cria uma ofensa contra alguém. No Antigo Testamento, quando eles usam essa pesha é o substantivo, pasha é o verbo. Quando você usa essa questão da pesha, você está usando justamente essa questão de você estar fazendo isso com alguém. Você quebra a confiança de alguém. Isso também é uma das maneiras de traduzir o pecado no Antigo Testamento. Então, quando a gente vê, por exemplo, Saul e Davi, quando ele está caçando Davi para matar, ele fala para Davi, vacilei, tira essa desculpa pela minha pecha. Desculpa pela... Errei pro moleque. Errei pro moleque, exatamente. É justamente isso. Eu transgredi, eu cometi uma ofensa, eu me rebelei, eu fiz algo contra você. A gente tinha um acordo e esse acordo foi quebrado.
Isso é a questão da transgressão na Bíblia. Então, quando você vê que o povo se rebelou, que o povo ofendeu a Deus de qualquer forma, é nesse contexto aqui. E entender que são coisas diferentes. São formas diferentes de errar. As três formas são formas diferentes de errar. E o interessante é que quando Cristo vem, porque por um homem entrou o pecado, certo? Por Adão entrou o pecado. E quando Cristo ele vem, ele redime a humanidade nas três formas de pecado que existiam. O erro que existia nessa questão do ratá, Cristo, ele endireita. Ele já nasceu sem isso. Ele foi o único homem que já nasceu sem o erro implantado no Mesmo coração porque dele. ele era o caminho, né? Não tem como nem como ele achar que ele tem o melhor caminho, porque ele já é o caminho. Exatamente. Aí já entra na questão da trindade, da essência de Deus. E ele, mesmo sendo Deus, ele era homem, então ele tinha essa escolha para ele escolher ou não. Então, assim, existem 1 milhão de coisas. Mas ele redime o ser humano nesse mérito aqui, que ele traz o caminho certo, ele traz o caminho direito. Vamos todo mundo para o mesmo caminho. E aí entra Cristo também na questão da iniquidade, na questão da distorção. Cristo ele chega, e tanto no mérito de anomia quanto no mérito de avon, ele endireita a sociedade, de maneira geral. Ele carrega todo o avon sobre ele quando ele morre. Tudo aquilo que estava distorcido, tudo aquilo que estava sobre aquela sociedade e as futuras, ele carrega sobre ele e redime tudo isso. Então, ele, além de endireitar a forma de ver, tanto quando ele fala com os fariseus, que os fariseus pegavam as coisas que eram certas e acabavam distorcendo elas, tudo isso Jesus ele redime quando ele vem, quando ele nasce e morre por nós. Você vê que é interessante, tipo, o caminho, aí você vai pegar tipo, a verdade, que ele está falando que eles estão distorcendo. Exatamente. Tá, o caminho, a verdade, você pode dar um jeito de encaixar a verdade. Dá um jeito de encaixar bem. E aí a gente entra no último tempo, que é a transgressão. A transgressão, Cristo ele acaba redimindo de forma óbvia. Eles não trouxe a morte, então ele era vida aí, ó. E é bizarro porque assim, ele acaba redimindo vivendo de forma onde não ofende. Ele acaba vivendo da forma de não transgredir. Entendeu? Você conseguiu, né, Mas você não acha que tudo aqui Caraca, eu trouxe a revelação de Black. Mas você acha que o segundo e o terceiro só não existe por conta do primeiro? Não, com certeza. Mostrei o Os erro do outros caminho. são. Se você perguntou e você é o pastor dessa igreja, sim. Não, é que a forma. Eu tô tentando encaixar a vida. Ele tá julgando, né? Eu trouxe a revelação de Black. É isso. Vocês não entendem que é revelação, cara? Que isso, velho? Isso é revelação, cara. Deus falando. Não, com certeza. Não gostaria disso, não. Desculpa atrapalhar sua hora. Não, por favor, atrapalhe. Não, mas é justamente essa questão. Tipo, o erro do caminho, ele acaba originando várias formas de errar. Não tem jeito, entendeu? O erro implementado já acaba. É que a transgressão tem a ver com o pacto, né? Exatamente. A transgressão só pode acontecer pós-pecado, quando Deus restaura o pacto com a humanidade. E a humanidade vai lá e quebra, é isso que quer dizer o pecado, quebra o pacto, quebra a aliança. É que são várias alianças, né? Tipo, Na verdade, os três acabam acontecendo no pecado original. De fato. Eles acabam quebrando, eles acabam distorcendo a forma de ver, eles acabam quebrando a aliança, eles acabam quebrando. Os caras que estudam o pacto, eles dão uma forçada, eles falam, tipo, agora o Marcelo fez, ele fala que tem a aliança edêmica, que é a aliança do Éden. Sim. Mas não existe, entendeu? Os presbiterianos vai lá e ele projeta todas as alianças que realmente são verdades. E aí fala, então provavelmente tem uma aqui, mas não tem. As alianças de fato São pós-queda, né? Você tem a aliança com Abraão, você tem a aliança com. Vai manter, né? A principal aliança, assim, tipo, verdadeira testamento, é a aliança com Davi, né, no caso. Tipo, não é nem a aliança com Abraão. Porque quando ele coloca o descendente vindo da casa de Davi, coisa e tal,
tinha se quebrado no período dos juízes, e aí o povo É. estabelecendo uma monarquia que viria um rei que aí não se que é a última aliança que vai ter necessidade também. Na E aí o teoria povo quer judaica- acabar aliança também. na teoria da questão judaica são 3 alianças que eles veem, né? Como mais importante que é Abraão, que é Ben, Isaac e Jacó, mas tem Abraão, Moisés e Davi. Então, Esses tem a são- esses aliança, três são só os- que a aliança de Davi é a última aliança, é a aliança definitiva. Exatamente. Se da tua casa vai vir o cara que vai regir todas as coisas, vai vir o rei de toda a terra daqui. Essa é a última aliança. E essa é a aliança que aí o povo, depois no período dos profetas, tanto que é onde vem mais castigo sobre Israel. Exatamente. Quando vem mais desgraça sobre Israel. E aí que vem Jesus e redime tudo isso. Ele dá a opção. Eu demorei pra entender isso, porque pra mim a aliança de Moisés era maior. Aí os caras, aí os professores me explicam. Não, calma, pra O você, seminário me fez se você pegar o impacto de Davi, tipo assim, o impacto de Davi na. Davi é um modelo. Não, o cara ele era embaçado nesse sentido, porque, por exemplo, quantos descendentes de Davi Deus falou, eu só não te mato por causa do seu tataravô, Porque a descendência dele tinha que permanecer viva. Porque assim, Porque a promessa já estava pronta. Por exemplo, quando um rei morria, tipo, se matava a família toda daquele rei para que o nome dele fosse esquecido. Tipo, Davi, no caso, não tinha como. A aliança estava feita segundo o Messias. Tipo, então tinha que permanecer um filho ali, um filho de Davi vivo, um remanescente de Davi vivo, porque senão a aliança não se cumpre. Então, assim, eles só fizeram besteira. Mas por causa do que eu fiz uma aliança com teu pai, você vai ficar vivo, olha só. Você deu sorte, cara. Deu sorte. E a questão da remissão do pecado, a gente entraria agora na questão da cristologia pela teologia sistemática. A cristologia, ela nada mais no link com o pecado, é falando o que eu acabei de falar, que Jesus ele redimiu todas essas coisas quando ele morre e ele te dá a opção. A partir desse momento que Jesus redime todas as coisas, você tem a opção de ser redimido também. Você viu? Natan dando alto. Natan não jogou pra cima. É que eu acho que pro pecado, para os outros pecados, tem que estudar o pacto, os pactos. Porque é ele que mostra aonde nós erramos. Sim. O quê? Como assim? Nos pactos. Porque você tem o primeiro pacto lá em Noé. Sim. E esse pacto não tem promessa nenhuma de salvação, tem promessa de cumpre o Éden e vai vivendo aí. Só que rapidinho os caras já distorcem tudo de novo. E também acho que uma coisa que até para complementar as consequências, a culpa ela ela vai para uma questão legal também, ela é uma questão totalmente jurídica. Né? Tipo, por que tem culpa? Porque existe uma justiça. Assim, isso já vai para a filosofia. Porque existe uma justiça, existe um certo e errado, existe o que é bom e o que é mal. Então o ponto é o seguinte, quem define isso? Define quem criou. Quem criou define o que é certo e o que é errado. Se a pessoa que criou define o que é certo e o que é errado, você fez o que é errado, logo você tem que pôr no cartório. E aí tem um ponto que a gente tem que colocar para a igreja. Porque geralmente o pessoal vai colocar as consequências do pecado como usando Satanás como costa larga lá, que vai ser o cara que vai atormentar você, mas não é esse ponto. A culpa ali, você tem culpa diante de Deus. Não é o Satanás que vai te atormentar e te perseguir, é o próprio Deus que está errado com você. E esse é a principal consequência, entendeu? Acho que aquele pastor Jack lá, ele fala que vocês acham que o Satanás é o cara que vai atormentar vocês? Irmão, perto de Deus, Satanás é uma criancinha, cara, é um nenenzinho. Jesus, ele vai ser lançado. Ele vai ser lançado, ele é o principal. É justamente esse o ponto. Deus ele não muda. Exato. Justamente, Deus ele é imparcial. Existe o lado dele e existe o inimigo dele. Mas aí tá um ponto interessante, porque o inimigo dele não é o Satanás. O inimigo Exato. dele é a gente. Exato. Esse é o ponto. A gente Tá inimigo de quem? de Deus. Deus não tem inimigo. Não, calma. Ele é criador de tudo. Não, mas aí que tá o ponto. Quando A ele questão usa de- Satanás, ele usa Satanás como nosso inimigo. Não é inimigo Não, de Deus. ok. Não, sim. Não, sim, eu tô falando que nós A questão somos é- inimigos de Deus. Eu tô falando de inimizade com Deus. A questão é que a gente tem duas posições: estar com Deus ou contra ele. Isso. É isso. É nessa questão. Mas aí não É o não é uma questão de anticristo, né? Exato. É o cara que é contra tudo aquilo que se chama Deus. Mas não Exato. necessariamente consegue, né? Não, mas é tipo aquele conceito que o Paulo vai trazer. Nós nos tornamos inimigos de Deus, porque somos contrários, somos avessos ao padrão dele. É inimigo nesse sentido. na aplicação dos três
três contextos de pecado, a gente acaba se tornando inimigo. Exato. É isso. Mas a questão é que não existe força. Não existe competição de força. Existe oposição. Não existe a gente consegue lutar contra Deus. Não tem essa opção. Isso é impossível. Tanto que, o que você falou, que o lago de fogo e enxofre, ele está destinado aos inimigos. Isso. Ponto. Se é Satanás ou a gente, vai tudo pro mesmo lugar. Não tem esse mérito, entendeu? Ali é onde vai habitar a ira. Tinha que entender bem a tradução, até porque inimigo hoje dá uma conotação de paridade. Pelo menos em português, né? Às vezes a gente traduz uma palavra e traduz ela errada. Que nem está vendo aqui. É que a gente coloca inimigo. Porque inimigo quer dizer que você tem algum tipo de afronta, mas que afronta alguém pode. Né? Fala, Não tem eu sou um anticristo, eu faço tudo que é anti-Deus, eu sou inimigo de Deus? Não, eu sou uma idiota primeiro, né? Mas a questão de ser inimigo, tipo, é a questão. Eu luto contra, eu vou derrubando as pessoas. É o contrário de amizade, né? Tipo, talvez isso. É amizade e inimizade. Tipo, quando você coloca a mesma coisa que é equidade e inimizade. Quando você coloca inimizade contra Deus, é o fato de que você se separou de Deus, no sentido que você está contrário a Ele. Amizade é um pacto, inimizade é um não pacto. Mas tipo, eu sou contrário a Ele. Tanto que essa questão aqui da transgressão, a tradução mais aplicada é a questão da ofensa. Porque rebelião dá um sentido de paridade. Mas olha que interessante o negócio que o Marcelo falou, né? De falar amigo de Deus. Mas até para ser amigo de Deus, né, Jesus fala, não te chamo mais de servo, mas de amigo. Até para ser amigo dele, tem um nível. Tem que ser ele que ele. Não Você não quer roubar, para você ter um amigo. Mas isso é interessante. Tem que vir dele, né? A parte dele no negócio. Falar, beleza. Vocês não são mais meu povo, vocês não são mais meu servo, né? Que antes era o povo de Deus, servo de Deus. Agora vocês são meus amigos, né? E depois evolui para filhos de Deus. Em alguma das aulas a gente falou também sobre o fato de por que Jesus, ele, assim, você vê que existem duas pessoas aí, existe Deus na sua justiça e o homem na sua justiça. E por que isso explica o porquê que Cristo tem que se fazer homem? Por quê? Porque eles são mediador, e o mediador não pode ser parcial. Se ele é Deus como Espírito, ele é parcial. Se ele é só homem, ele é parcial homem. Ele tem que ser Deus e homem 100% para ser um mediador perfeito. Ele é imparcial. Não, a beleza. É teologia bíblica do novo, isso é verdade. A beleza da remissão. É esse o ponto. O próprio Deus corrige o erro do homem. É o próprio Deus corrigindo. Ele é amor. Romanos, né? Romanos. Tipo, o pecado entrou por um homem, é a regra de Deus. Eu vou mais por essa linha mesmo, da regra de Deus, igualdade. Tipo, Deus não rompe com o pacto dele. A gente rompe com o pacto dele toda hora. Ele não rompe, ele falou, eu criei o sistema assim. Então, se a alma que peca morre, a alma que peca sem merecer a morte, livra todo mundo. Então Adão levou todo mundo para o pecado, porque eu não tinha culpa. Né? Mas Adão pegou, eu entrei na culpa. Todo mundo. É interessante que em Romanos você vai entender que o pecado, assim, Deus ele faz a própria lei dele se tornar injusta pela aplicação errada do homem. Então, tipo, o homem, por quê? Porque Jesus ele foi condenado injustamente, debaixo da lei que foi mal interpretada. Então, nesse ponto, se vocês conseguiram matar um justo, observando a lei, então a lei não vale mais nada. Então, a partir de agora, a gente tem a lei agora está nele, é ele que manda o negócio. E a maravilha, e a parada legal sobre isso é que eu acho, quando Paulo ele fala dessa questão da lei, eu gosto que no final ele fala assim, então a gente invalida a lei? Não. Nós, a partir do momento que a gente se converte, a gente confirma a lei. A gente não cumpre a lei para dar um check para o céu. A gente cumpre a lei porque a gente é de lá. Mas é interessante que assim também a teologia paulina e a teologia de Hebreus, elas são próximas, mas são diferentes, né? Porque quando em Hebreus vai falar tipo, que a lei agora, nesse novo pacto, aquilo que era antigo está pronto para desaparecer. Ele já deixa isso claro, cara. Já está cumprido, né? Ele dá um bug. Jesus ele dá um bug na matriz. Porque tipo, ele assim, toda alma que pecar morrerá. Ele é uma alma que não pecou e morreu. Bugou a morte e morreu, calma aí, deu alguma coisa errada. Então ele tem que ressuscitar. Por quê? Porque ele não morreu. Ele não deveria morrer. Ele não é morte.
morte. É tipo arco, você já tirou. É. Você vai cortar o bagulho. Deus ele fala assim, O cara vai cortar a linha da vida do Jesus e fala, opa, Não foi. essa linha aqui não corta, velho. É Deus virando e falou assim, cara, eu vou dar um bug na matriz e acabou, tá ligado? Tipo, ele vai morrer. Só que ele não vai morrer porque ele pegou. Então ele vai voltar, acabou. É que aí você está entrando na questão da natureza de Deus. Porque, tipo assim, quando Deus ele entra para resolver, ele entra de modo pleno. Ele resolve de maneira, tipo assim, incontestável, é plena. Plenitude. Já era. Tipo, ele resolve de um jeito, tipo assim, não tem como você contestar. Bugou. Travou. Já era. Isso. E aí, E a melhor- ele falou, deu certo, rapaziada. E é uma frasezinha que a gente ignora da Bíblia, né? Que é como Jesus fala, está consumado. Essa. Exatamente. Ali é onde Já era. Ali já era, não dá mais pra voltar atrás. Não dá mais pra Aqui você voltar. apertou o Enter, entendeu? Compilou o sistema. Exatamente. Ele deu o Alt F4 contra ele. Aqui já era, velho. Aqui já foi. Aí agora tem a restauração pro pecado. Agora tem como voltar ao estado original Mas do porque homem. a culpa foi. Não existe mais culpa, porque não existe mais lei. Porque a lei agora é a lei em Cristo, você não tem mais culpa com a lei antiga. Exato. Esse é o ponto, ele invalida a culpa. Exatamente. E não tem como a gente, não era possível. Em Adão, você faz impossível da gente resolver o problema. Porque a gente já nasce no Ele já problema. nasce culpado. Entendeu? O ponto é isso, já era. É interessante que assim, a gente não se torna inocente, né? O professor Paulo diz, a gente não se torna inocente, a gente se torna não culpado. Tipo, é diferente você ser inocente e você ser não culpado. Você recebeu o perdão presidencial. Você- não é que você não recebeu, você não foi Inocentado. inocente. Não Não passou. é que alguém provou tua inocência, alguém pagou tua fiança. É quase que o Lula, né? Não é que foi inocentado. Ele não foi inocentado. ele Tiraram o tiraram julgamento. Que isso? Tiraram o julgamento. Fala, esse julgamento não serve mais. Mas ó, se você jogar no YouTube, então com certeza vai cair o vídeo. Nem tô ouvindo. Nem tô sabendo que tá gravando. Ele tá ouvindo. Não, mas a questão que é legal é porque, tipo assim, aqui a gente entra na questão do que a gente tinha conversado antes, que de realmente apontar para Jesus resolvendo todo o problema, que a gente começa a entender o porquê criou-se a tradição do Natal, por que foi tão importante a vinda de Jesus, porque, como a gente falou aqui, não tinha como o homem resolver essa situação. Por isso que a gente comemora a vinda de Jesus. Eu acho que um texto que é. Não, termina aí. Um texto Tamo junto agora. que explica e deixa isso claro é Simeão pegando Jesus no colo. Quando Simeão ele olha para Jesus e fala: meus olhos viram a tua salvação. Ali, essa frase para mim é a frase que fecha o rolê. Porque, mano, É isso. ele recebeu a palavra que ele não ia morrer antes de ver o Messias. Aí ele pega o bebê no colo e fala: cara, meus olhos viram a tua salvação. Meus olhos viram A resposta de Deus para tudo que estava ruim. E agora a entendeu? culpa não vai existir, a morte acabou, a escravidão acabou, cara, numa criança, um bebê. O cara vai cantar Barbie de novo no Natal. Não, é surreal. Quando você começa a entender a profundidade, você começa a ver de um jeito diferente. Não tem jeito. Quando você começa a entender a profundidade, você começa a ver que você não entendeu nada. Né? Exatamente. Como que Que aí, a aprendendo na aula sobre oportunidade? Se compreendes, não é Deus. Sócrates, só sei que nada sei. Não, eu gosto muito da historinha da menina. Você já viu essa historinha? Qual? Da menina na praia e ela encontra o marinheiro. Não. A menina tá na praia, encontra o marinheiro e fala assim: agora eu conheço o mar. E o marinheiro fala: pois eu já naveguei os 7 mares e não conheço ele ainda. Entendeu? Então, o cara que andou no mar não conhece o mar. Quem acha que conhece Os o caras mar? falam que é o caminho de Santiago, né? Você começa a estudar formando, entende tudo. Aí você começa a estudar mais, aí você vai ver que nada. Não sei nada, não sei absolutamente nada. É muito profundo, né? É muito profundo, mas é muito bom também. Não tem jeito. E a questão é tipo assim, isso aqui é pecado. Alguém tem alguma dúvida, algum trauma aí? Por que não rolou perdão para Lúcifer? Porque a questão de Porque Lúcifer. ele não se arrependeu. Não, é que aí foi. Armínio.com.br. Ele podia ser. Não, sim, existe isso, mas Quem existe, fala que ele não podia? existe a questão. Ele pode ser arrepender agora então. Não, é que, Poderia.
Não, é que Por aí que existe. não? Então, Aonde a Bíblia fala que não? existe o ponto lá de Hebreus. A Bíblia fala não há salvação para ele? Não é Você acha isso. que a Bíblia fala que nós somos o prêmio, porque fala que ele vai ser condenado. Então, porque ele vai ser condenado, assim como quem não aceitar Jesus vai ser o quê? Mas ele não tem como, ele é o único Aquele que crê e for batizado. batizado. Será salvo, mas ele não vai ser aquele que foi batizado. Não, Os os fariseus também já levaram e falaram: vocês são filhos do diabo, vocês vão tudo pro inferno. Mas Jesus eles também também falou pro cara na lata. Eles Eu, também particularmente, acho que todo mundo poderia ser salvo. Não. Particularmente. Então, aqui em Hebreus A Bíblia não 10. fala que não poderia. Não, a questão é que existe essa questão do pecado para a morte. A questão do pecado para a morte, quando alguns teólogos eles falam nesse sentido, eles falam na intencionalidade de resistir a Deus, que é o que em Hebreus 10, 26 está falando isso. A questão é que Lúcifer foi o mais intenso. É que esse negócio do pecado para a morte já é mais polêmico ainda. Não, é muito polêmico. Mas o que eu tô aqui, acredito? ó. Eu tô na superfície. Mas Eu tô na superfície. A Mas questão para mim, quem é é o pecado para a morte? A apostasia. então, mas aí entra a apostasia, entra o pecado contra o Espírito. Mas o que é pra fazer? A questão Então, na apostasia, aí você pode até configurar. Divórcio, eu posso fazer. A apostasia é divórcio, Não, né? Separação total. Apostasia é você crer e negar. sim. Entendeu? mas Aí, é o isso. cara aí ele não tem mais volta, porque aí Mas ele esse é o usa o caso exemplo, dos- por exemplo, do cara que blasfema contra o Espírito Santo. O Mas Espírito Santo é quem te convence do pecado, da justiça e do Quando juízo. chegou nesse Se você nível, vai lá e fala mal dele, fala, meu, eu não creio no Espírito Você Santo. fala que você atribui a obra maligna, mas essa é a coisa de Satanás. legal, a questão da blasfêmia é você atribuir algo a Satanás, entendeu? Não, A questão da blasfêmia é você atribuir algo que é do Espírito. A questão ao da diabo. blasfêmia tem uma parada complexa, porque, tipo, quando você vai para a blasfêmia do Espírito Santo, ele está falando assim, qual que é o contexto? Ele faz isso pelo poder de Beelzebub. sim. Ele está falando sobre isso. O ponto é o seguinte, o cara que, é quase a mesma coisa que eu posso fazer, o cara que resiste, o cara que vê a ação do Espírito Santo, crê na ação do Espírito Santo e Resiste a isso. ação do Espírito Santo, ele fala, já está Ele aposta toda a fé. ele já está condenado. Exatamente. Então, aí eu- Todos que recebem, todos que não creem, o ponto é esse, todos que não creem já blasfemam. Então, aí eu fico a tua fala que Satanás pode não ter salvação, porque ele conhece, entendeu? Não, mas é esse o Ele ponto. conhecia a Deus. Ele não é o esquema de Jó, né? Jó fala, ó, eu conhecia você de ouvir falar, agora eu conheço face a face. Dali pra frente, se Jó nega Jesus, se Jó nega a Deus, Deus vai olhar e falar, ô mano, ontem você falou pra mim que você era meu, entendeu? Seja meu universo, o ar que eu respiro, o lugar que eu canto, meu primeiro pensamento, e hoje, quem sou eu? Entendeu? Não, mas é por isso que eu gosto Então, dessa interpretação aqui. E aí ele não tem, só para concluir, aí ele não tem saída, porque a nossa única saída é o Espírito Já Santo. era. Se eu nego o Espírito Santo, Já era. eu sozinho eu não consigo me chegar a Deus. A gente acabou de falar aqui, né? Exatamente. Até para ser amigo dele, precisa que ele queira. Qualquer pessoa que crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Mas- A blasfêmia do Espírito Santo é o não que- crer, basicamente. Focando na sua resposta. Não, mas o problema da apostasia é que o cara crê. Esse é o pulo do gato da palavra apostasia. Apostasia o cara crê, é porque você está indo pro lado do Calvino, lá da graça irresistível. Não estou indo, Calvino. É João mesmo. Não, não, apostasia. Não, ele falou do Espírito Santo de Cristo que sai de nós, que eles estavam entre nós, mas não eram de nós. O Paulo falando que Deus amou para gente certo. Tipo, os caras têm aparência de. Não, mas aí é outro lado. Isso não, aí não está falando de apostasia, está falando do cara que não crê. Mas O André, com 12 anos, não era um apóstata. Ele só não conhecia. Não, mas Só não- O André de hoje, se virar pra você e falar assim, ó Marcelo, legal, gostei desse Jesus, mas quer saber, velho? Não quero. Meu negócio agora é menininha de 20. Mas aí eu tô falando, tipo, Entendeu? Demas, Isso é mas apostasia. quando você pega Demas ele era um crente legítimo. É um crente legítimo. E ele ia mal para gente certo, mas fez o que? Ele apostador. Só que João ele responde dessa forma. Tipo, o cara estava e foi embora, ele estava no meio de nós, não estava no meio de nós. Não, é isso. Então, e ele fez o quê? Virou o quê? E aí eu tenho um conceito meu que eu já acho que foi no mal, foi no culto que eu falei, que é ou foi no pós-culto, que é a questão que a apostasia você vai ter a palavra só em hebreus, né? Mas tipo, que é a palavra para divórcio. Para mim tem a ver com relacionamento com o corpo, mas aí tem uma. Não, é que assim, a questão de João Não, mas, que ó, você está trazendo, a questão de João que você está trazendo, também é uma questão de assim, tipo, tem algumas interpretações falando nesse sentido que ele estava falando
O fato é, ele estava mandando para esse cara aí que você falou, certo? Ele estava rebatendo o cara que apostatou. Não. O que você está falando? O que você falou o nome do cara aí? Demas. Isso. Paulo fala que Demas é o bom presente cego. Tchau, vamos embora. Isso. Larga. A questão de João é que João ele não está. Você entende que João ele está tipo, concretando que a pessoa não volta? Para ele falar. Ele estava do Espírito Anticristo. Ele estava no meio de nós e sempre não fazia parte. Ele estava no meio de nós, ele tinha aparência. Eu não lembro se era grande, mas ele, quando fala de Não, eu lembro que ele apostasia, está falando do Espírito ele fala que ele, Santo, quando fala de apostasia em Hebreus, ele fala que ele comungava com a gente em Hebreus, entendeu? Ele comungava, ele fazia parte. É a mesma coisa que João falou. Entendeu? E apostatou. Mas pra mim tem a ver perdeu. Pra mim tem a ver com relacionamento. Se você quiser usar, por exemplo, o divórcio como uma palavra, serviria para a mesma coisa. Serviria, Porque mas Deus odeia o divórcio. Esse é o primeiro ponto. Ele odeia o divórcio. Segundo, a igreja é a noiva. Entendeu? Então por isso que talvez Mas o divórcio aí seja. Que aí o divórcio é muito usado no contexto dos hebreus, né? Porque a esposa é a hebreus. A igreja é a noiva que vai se encontrar e vai se casar. Pra mim, assim, existe. A gente tem uma. Mas é um papo bem delicadinho, bem complicado. Porque. Vamos desligar a câmera. Não é. Não, só deixa eu concluir em relação à sua pergunta de luz. Satanás está condenado. A questão Satanás está condenado, mas nessa interpretação para mim é a mais interessante porque ela é lógica. Se a intencionalidade em existir ao Deus, a questão do pecado para a morte, Satanás foi o que mais existiu. Ele estava com Deus, ele existiu a isso intencionalmente. Então, assim, nesse caso, para mim, na minha concepção, foi a mais intencionalidade que já existiu. Tem Então é outras impossível linhas. dele culpar. Tem outras linhas. É impossível dizer. Agora você ainda Tem que fazer só um parênteses aqui, porque Lúcifer, por exemplo, não existia. Lúcifer E Satanás é inimigo. Fala tchau, fala tchau. Fala tchau. Satanás ao longo do. Tchau, boa Vejo noite. vocês na próxima aula.